Continuamos com Jesus durante a Santa Ceia, segundo o Evangelho de São João. E ele começa fazendo menção acerca de sua partida. Parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Jesus toma o diagnóstico da tristeza dos discípulos. Vocês estão tristes, vocês estão desiludidos porque eu vou. Mas convém para vós que eu parta. É difícil para nós entendermos isso. São Paulo, por exemplo, diz na primeira carta aos Coríntios, se não me engano, que aqueles que conheceram o Senhor segundo a carne já não o conhecem mais assim. Por quê? Porque enquanto no tempo da encarnação Cristo estava presente em um lugar fisicamente e as pessoas iam até lá para encontrar-se com Ele, se deslocavam para poder ter acesso ao Senhor, para tocá-lo, para serem sarados. Agora, no tempo da ressurreição, no tempo em que o Senhor gloriosamente subiu aos céus e já não está à nossa disposição de modo visível, sensível, agora, nós todos temos acesso a Ele, em qualquer lugar, pela fé. Depois da ressurreição, ele dirá a Madalena no Evangelho de São João: não me toques. Como quem diz, o tempo de tocar passou. O tempo de tanger com a mão passou. Passou o tempo de olhar com os olhos. Passou o tempo de escutar com os ouvidos. Agora começou o tempo de crer com o coração. Como diz São Paulo, é crendo com o coração que se alcança a justiça. Porém, crer com o coração não é uma obra humana. Crer com o coração não é resultado de uma dedução. Não é algo que eu opero com o meu raciocínio. Por isso Jesus diz: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Não virá até vós o paráclito. Não virá até vós o advogado. Mas quando eu for, eu vou-lo mandarei. Ou seja, no tempo da fé, no tempo em que nós já não vemos com os olhos, ouvimos com os ouvidos, tocamos com as mãos, no tempo da fé, nós podemos verdadeiramente subir no Espírito. Ele já havia dito à samaritana no capítulo 4, está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Ou seja, não segundo a medida dos sentidos, não aqui e ali, não neste monte nem naquele, mas em espírito.
Adorar em espírito significa adorar segundo a fé. Significa deixar-se levar por Deus para essa posição em que o olho não viu, o ouvido não ouviu, a mão não tocou, mas o coração creu. Em que o nosso ser inteiro se apoia nele. Em que a fé se torna a nossa grande ferramenta de acesso a ele. Isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem produz a fé em nossos corações pelos méritos de Cristo. Quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, Jesus deposita em nós a terceira pessoa da Trindade, o seu Espírito. E nos diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios que aquele que se une ao Senhor torna-se um só Espírito com Ele. Ou seja, o Espírito Santo passa a habitar em nós, como habita na alma santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele realiza um trabalho. Quando Ele vier, diz o Senhor, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convencerá o mundo. Ele arguirá o mundo. Ele jogará na cara do mundo o que é o pecado, a justiça e o juízo. Nós precisamos entender que estamos a 2 capítulos do início da paixão. No final do capítulo 16, Jesus vai com os discípulos para o Horto das Oliveiras. E agora ele será julgado pelos homens. Porém, enquanto ele é julgado pelos homens, enquanto ele é condenado pelos homens, enquanto a pena é executada contra ele, porque ele é considerado culpado, tanto diante das autoridades judaicas como diante das autoridades romanas, Deus abre um outro julgamento. Deus chama um outro advogado. Esse advogado é o Espírito da verdade. É o Espírito no qual não há dolo, no qual não existe mentira, no qual tudo se torna claro. E nesse outro julgamento, esse advogado convencerá o mundo inteiro do pecado. E Jesus diz, porque não creram em mim. O pecado no Evangelho de São João é basicamente não crer no Senhor. É não crer em Cristo. Não crer que Ele é o Deus encarnado e que no seu sacrifício como Cordeiro de Deus, Ele tira o pecado do mundo. Ele convencerá o mundo do pecado que consiste em não crer em Cristo. O pecado que aqueles homens cometeram ao condenarem o Senhor, a não perceberem que Ele é o próprio Deus encarnado. O pecado de se fecharem numa cegueira, justamente porque não quiseram enxergar pela fé quem Ele é. Como diz o próprio Senhor no final do capítulo 9 do Evangelho de São João, a cena da cura do cego de nascença, porque vós dizeis que vedes, o vosso pecado permanece. Esse é o pecado. Sonegar a fé em Jesus Cristo. Mas depois o Espírito Santo os convencerá da justiça. Porque vou para o Pai de modo que não mais me vereis. Ou seja, o Espírito Santo vos convencerá da inocência que eu tenho. Vos convencerá do fato de que eu sou o Cordeiro sem mácula, o
cordeiro apto para o sacrifício, no qual não existe defeito algum. O Espírito Santo vos convencerá da justiça, da inocência, porque eu vou para o Pai. Pela minha ressurreição vereis que eu vou para o Pai. Pela minha subida aos céus vereis que eu vou para o Pai. E, portanto, eu sou lá de cima. Como diz ele no capítulo 8 de São João. Vós, referindo-se aos fariseus, sois de baixo. Eu sou de cima. Eu subo para o meu Pai. Portanto, vereis a minha inocência. E o Espírito Santo vos convencerá do julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Ou seja, quem é condenado não é o Filho de Deus. Quem é condenado não é o Verbo encarnado. Quem é condenado não é aquele que é considerado culpado, réu de morte por Caifás. Quem é condenado é o diabo. O príncipe deste mundo já está condenado, diz o Senhor. Agora é a hora de nós decidirmos de que lado nós ficaremos. No tribunal dos homens, Jesus é considerado digno de morte. Ele é condenado. Quem é solto é o bandido, é o terrorista, é o revolucionário. Quem é solto é o homem do pecado, é o homem que quer se ver livre das rédeas de Deus. É o homem que diz, como diz o Salmo 2, sacudamos para longe de nós o seu jugo e quebremos as suas cadeias, as suas amarras. Quem é solto é o homem pecador. Mas no tribunal de Deus, quem é solto, quem é declarado inocente, é Cristo. É Ele que sobe à sua direita. É Ele, é Cristo, que não é apenas declarado inocente, mas aquele que é o nosso advogado junto do Pai, para declarar também a nossa absolvição. São 2 tribunais. O primeiro é temporal, o segundo é eterno. E se dos 2 lados eu tenho 2 condenados, um que é condenado pelos homens e absolvido pelos homens, outro que é condenado por Deus e é achado justo diante de Deus, eu preciso saber de que lado eu estou. E o que decide isso é a fé. Em quem eu deposito a minha fé. Se eu lanço a minha fé sobre Jesus Cristo, e lançar a fé sobre Jesus Cristo não é apenas acreditar com a mente que Ele é o Deus encarnado, que Ele morreu pelos nossos pecados, mas é lançar a nossa vida inteira sobre Ele, é depender dEle. Como Ele mesmo disse, no começo do Evangelho de São João, ainda no capítulo 3, quem nele crê, será salvo. Mas quem não crê, já está condenado. E no final desse mesmo capítulo, o evangelista ajunta: quem crê no Filho, tem a vida. Mas quem não crê, sobre ele cai a ira de Deus. É objeto de reprovação, é objeto de condenação. Tudo se decide aqui.
Não haverá uma outra encarnação na qual nós poderemos decidir. Não haverá um outro momento na vida em que nós poderemos tomar posição. Tudo se decide aqui. De que lado eu estou? A missão do Espírito Santo é nos convencer, mas nós precisamos nos deixar convencer. Se nós opomos um obstáculo, se nós criamos um óbice, um empecilho, um impedimento voluntário, se a nossa mente se encheu de falsos argumentos, pior para nós. São Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, que Deus cegou o coração dos incrédulos. Aliás, o príncipe deste mundo cegou o coração dos incrédulos para que não vejam o brilho da glória de Deus na face de Cristo. Quem é de Cristo é aqui condenado com Cristo para ser justificado com Cristo diante do tribunal divino. Mas aqueles que o Senhor diz no final do capítulo 25 do Evangelho de São Mateus: ide malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. O fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas os malditos, aqueles que renegaram o Senhor, pertencem a Ele, ao inimigo de Deus. Aqueles que pertencem ao inimigo serão absolvidos nessa terra, considerados justos, bons, serão aplaudidos, serão ovacionados, serão homenageados, serão vítimas de todas as alegrias terrenas para serem condenados na eternidade. É uma decisão muito séria, diante da qual não cabe alguma parcialidade. Ou eu me deixo convencer por Deus do pecado, da justiça ou do juízo, ou eu serei vítima do pecado, da justiça e do juízo, que são eternos, inamovíveis, inapeláveis, incontornáveis, irretorquíveis, completamente últimos. Que o Senhor nos leve a tomar sempre a decisão por Cristo e a jamais renegá-lo a preço de nenhuma honra terrena.